a partir do versículo 2. Glórias a Deus. Todos acharam? Hoje nós vamos falar, o tema de hoje é esse: o que eu fiz para merecer isso? E tem uma interrogação, e nós vamos entender o porquê. Amém? Capítulo 2, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo, por gentileza. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, diz amém. Amém. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Amém? Amém. Esse texto, quando eu pensei em abrir um ministério para falar da palavra, falar de Deus, para trazer salvação através de Jesus Cristo, foi formado na minha mente, por aquilo que eu creio, dentro de 3 pilares bíblicos, e um deles é Efésios capítulo 2, um deles. O segundo é 1 Pedro capítulo 2, quando você tiver um tempinho, leia com paciência. E o terceiro é Salmo 103. Foi dentro dessas 3 bases que eu consegui enxergar a graça benéfica de Deus e a inconstância do ser humano. Jamais o ser humano tinha condições de se achegar a Deus, mas Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, Ele te alcançou e te agraciou. Aleluia. Aleluia. Diz o texto, antes, para nós entendermos, Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, Paulo está preso em Roma, na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele está saindo de Roma, ele está saindo de Antioquia, para ir para as regiões de Corinto, ele é pego pelos romanos, e os romanos deportam o apóstolo Paulo para Roma, e ali ele fica 2 anos preso, em prisões, em casa, na própria casa dele. E ali ficava de 2 a 3 guardas no período da noite e no período do dia, para que não houvesse oportunidade de Paulo escapar. Sendo eles não sabiam que o propósito de Paulo ser preso é porque Deus tinha um propósito de salvação para muitos romanos. E houve um burburinho entre os crentes de Éfeso, porque a finalidade da carta aos Efésios não era só para chegar em Éfeso, mas essa carta iria também até Filipos. Essa carta tinha condições também de ir até Colossos. Então, em toda a região da Ásia Menor, essa carta que foi escrita para os Efésios, ela tinha o intuito de chegar aos crentes. Por quê? Porque eles estavam tristes.
E a tristeza deles era essa: como pode? Como pode um homem de Deus? Como pode um homem cheio do Espírito Santo? Como pode um homem que faz boas coisas? Como pode um homem que cura em nome de Cristo estar preso? Que negócio é esse? E daqui cai a minha ficha de quando as pessoas olham e falam assim: mas meu Deus, se a pessoa é crente, por que está passando isso? Se a pessoa crê em Deus, por que está passando esse processo dentro do seu lar? Se a pessoa crê em Deus, por que a família sofre tanto? Se a pessoa crê em Deus, por que está desempregada? Porque essas perguntas, elas surgem nos momentos que há o sofrimento e angústia. Mas eu quero falar para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que para todas as coisas, o Senhor, Ele tem um propósito. Aleluia. E muitas vezes nós não entendemos quais que são os propósitos de Deus. É por isso que nós nos afligimos tanto e sofremos antecipadamente. Porque se nós soubéssemos da misericórdia, do amor, do planejamento de salvação que foi feito por vossa causa e por minha causa, nós dormiríamos mais tranquilos. Aleluia. Amém? Amém. E diz o texto aqui, eu posso dividir esse texto em 4 partes. A primeira delas é que o pecado, ele trabalha contra nós, contra a raça humana. Porque o primeiro versículo, o apóstolo Paulo começa falando o seguinte: acompanha comigo, por gentileza. O primeiro versículo do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. O pecado ele mata, o pecado elimina. O pecado, diz a palavra em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então ele está falando aqui que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Como entender essas coisas? Como entender? Porque o pecado que o apóstolo Paulo está citando aqui não é o pecado adâmico, não é o pecado que Adão cometeu no Éden, não é o pecado da desobediência da parte de Adão, mas ele está falando algo aqui que a humanidade cometeu isso. Se nós observarmos o primeiro versículo e o 2, ele fala assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então, se é vosso, quer dizer que eu cometi, que é algo que eu trouxe, eu que trouxe essa infração, é algo que eu que fiz com que acontecesse, não é algo que alguém fez para que chegasse até a minha pessoa, mas é algo que eu pratiquei. Era assim que estava a humanidade. Como entender isso? Vamos lá para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Para nós entender qual que eram os pecados que a raça humana estava totalmente incluída, sem poder fugir de nenhum deles. Romanos capítulo 1, nós iremos ler o versículo 28 ao versículo 32. Amém? Vamos entender o que Paulo está falando em Efésios 2. Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja,
homicídio, contenda, erros e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. São esses tipos de pecado. E por que aconteceu esse tipo de pecado? Isso aqui o apóstolo Paulo, ele está falando, ele está colocando toda a raça humana independente da sua religião. Ele falou que o homem se tornou inculpável dos seus erros. Por que aconteceu isso? Porque em vez de adorar o Criador, o homem passou a adorar a criação. E por causa dessas coisas, o próprio Deus o lançou à sorte. Então as coisas que acontecem hoje na humanidade, não é porque Deus está punindo alguém, não é porque Deus está trabalhando em favor de alguém, muito pelo contrário. O desejo de Deus é abençoar seus filhos. Aleluia. Mas o próprio sentimento do humano, a própria concupiscência, o pecado, ele nos leva a se distanciar do desejo, da vontade, da bondade e da misericórdia de Deus. Então era impossível que nós fizéssemos a escolha de buscar Deus. Por quê? Porque diz que por causa desses pecados, nós estávamos mortos. Pergunta é essa, para quem já foi num velório. Pode alguém ficar gritando no ouvido do morto? Você vê que o morto está bonitinho lá, arrumado, empalitosado, a face de fora, você olha no caixão, tem pessoas que abrem o caixão. Se você começar a gritar, ei, sai para fora, vem para cá, vocês acham que eles vão ouvir? Por que não vão ouvir? Porque está morto. Sabe, a humanidade, irmão, você vê, as pessoas trabalham, as pessoas produzem, as pessoas crescem, mas espiritualmente, se não for misericórdia de Deus nos abraçar e nos trazer para perto dele, nós estávamos perdidos. Então o pecado, esse tipo de pecado, como é cometido pela nossa carne, pela nossa natureza humana, pelos nossos desejos, ele nos afasta a cada dia de Deus. Porque o pecado do homem fez separação entre Deus e o homem. E o homem não pode falar que não conhece a Deus, porque quando você olha, por exemplo, o ateu, ele pode até não crer em Deus. O ateu, ele pode até falar que não existe Deus. Mas quando ele se depara, quando ele vai na praia e olha tantas águas, e naquelas águas tem um controle de não passar, para não invadir as terras. O ateu, ele pode até não crer, mas ele sabe que a ciência não teria jamais capacidade de fazer algo tão glorioso. As pessoas podem até não crer, mas elas, quando vê as árvores balançar, elas sabem que por mais que a inteligência humana fosse robusta, não teria possibilidade de fazer as grandezas que Deus faz. Então o homem, ele não pode jamais se desculpar falando que não ouviu a manifestação da glória de Deus. Porque todos os dias, Deus, ele se manifesta nas nossas vidas com as coisas invisíveis e com as coisas visíveis. Uma delas é se manifestar dentro do nosso lar, é cuidar da nossa casa, é cuidar da nossa saúde. Se hoje nós estamos aqui, é porque esse Deus de amor, esse Pai, ele tem nos abençoado e tem nos dado saúde para prevalecermos firmes com saúde em nome do Senhor. Quantos estão entendendo mais ou menos? Então, os pecados
Paulo está falando em Efésios 2, é esse tipo de pecado. O homem, nós por natureza, nós trazemos para nós nos alimentamos de todas essas porcarias. Inveja, fala mal, calúnia, briga, falta de controle, domínio próprio. Essas coisas nós não temos o suficiente. Por quê? Porque é algo que nasce natural em nós. E só pela misericórdia de Deus é que nós temos a facilidade e a graça de reconhecer esse amor poderoso dele. Amém? Então ele cita aqui no mínimo, 19 tipos de infrações que nós já cometemos na nossa natureza humana. É por isso que nós não podemos falar, eu chegar aqui e falar, olha, vocês podem até errar, mas eu errar, eu sou pastor, conheço a palavra, é difícil de eu errar. Irmão, todos nós aqui, todos nós, estamos debaixo do mesmo guarda-chuva. E se não for a misericórdia do Senhor em nós não teríamos a capacidade de nem ouvir a palavra de Deus. É verdade. Amém? Amém. Então a pior coisa que acontece nas nossas vidas é que o pecado, ele trabalha contra nós. O pecado, ele destrói. O pecado, ele traz inveja, ele traz briga e traz outras coisas que são destrutivas. Hoje as pessoas têm buscado alegria, têm buscado satisfação em lugares que elas mesmas não sabem que elas vão auto se destruir. Uma das causas hoje do mundo está desse jeito. É porque as pessoas, muitos, se afastaram da presença do seu Criador. Amém? Volta para Efésios capítulo 2. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar. Está falando aqui do próprio Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A humanidade está debaixo da ira de Deus. Não é que Deus está irado com o povo por aquilo que tem acontecido, nada disso. Quando a Bíblia fala que a humanidade está debaixo da ira de Deus, é porque o mundo já está julgado por si próprio, pelas suas escolhas. Mas há uma porta aberta chamada Jesus Cristo. Aleluia. Que aquele que passar por ela já recebe não só a salvação, mas a justificação de todos os seus pecados. Aleluia. Independente da raça, independente da cor, independente se é rico, se é pobre, porque ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Aleluia. E vida em abundância. Amém? Amém? Então a raça humana, ela estava debaixo da ira de Deus, como também os demais. Versículo 4. Segundo ponto que eu quero aqui afirmar é que Deus, ele trabalha ao nosso favor. Deus, ele trabalha por nós. Você pode dar um amém? Amém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, como que ele demonstrou esse amor por nós? Entregando o seu próprio filho na cruz para morrer em nosso lugar. É verdade. Eu posso chegar aqui para a pastora Eva e falar assim: olha bem, eu te amo, e eu vou até encher o ego dela. E é bom quando o casal fala isso, ou quando você escuta isso.
quando alguém fala, independente de ser cônjuge, quando eu falo, por exemplo, para o pastor Adalto, olha meu irmão, eu te amo. Isso é muito bom, isso fortalece a nossa fé, a nossa amizade e a nossa comunhão. Amém. Mas se as minhas palavras, esse gesto, ficar só em palavras, ele não vai adiantar de nada. Agora, o pastor Adalto, ele vai provar se meu amor é verdadeiro, se nos momentos de aflições da vida dele, eu falar, meu amigo, eu estou aqui do seu lado. Aquilo que eu falei há anos atrás, eu estou provando para você que eu estou aqui para te ajudar. Amor sem atitude não existe. É por isso que hoje muitas pessoas se iludem, confundem amizade com amor com paixão. E as pessoas falam no Face, coloca no WhatsApp, olha, eu te amo, você vê aquele amor todo, aí quando passa uns dias, você fica sabendo que a pessoa se separou. Mas fulano vivia um amor tão maravilhoso, se abraçando, colocando poesias na internet, e do dia para a noite aquele casamento que era aquele amor todo, vai embora parecendo palha. Você fala, meu Deus, que tipo de amor é esse? Mas esse amor que a palavra de Deus está falando nessa noite, ele foi provado na cruz do Calvário. Glória. Quando ele, em nosso lugar, ele subiu naquele madeiro e ele entregou a sua própria vida, para que o pecado já não mais reinasse em você, mas a graça de Deus se manifestasse na sua vida de uma forma abundante. Glória a Deus. Adore esse Deus maravilhoso. Irmãos, se nós temos um pecado que trabalha contra nós, nós temos um Deus que trabalha ao nosso favor. Quando as coisas parecem não darem certo, fique tranquilo, porque Jesus, ele não só morreu na cruz, ele ressuscitou, e hoje ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e intercedendo por você. Glória. Deus trabalha em seu favor todas as vezes que Satanás se levanta para te acusar. Deus trabalha em seu favor todas as vezes que a tempestade se levanta para te derrubar. Deus, ele trabalha em seu favor porque por mais que o mundo esteja de perna para o ar, Deus, ele continua te amando. Aleluia. E te protegendo. Amém. E isso aí é independente da religião, independente daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus, ele não veio para morrer para um tipo de pessoa ou uma entidade. Deus veio para morrer e ressuscitar em favor da humanidade. Esse é o maior amor demonstrado por alguém que não só fez, mas concretizou na cruz por você e por mim. Amém? Amém. Então fique tranquilo que durante essa semana Deus vai trabalhar em seu favor. Aleluia. Tem pessoas que acordam na segunda e falam, meu Deus, que segunda brava. Para mim todos os dias são bons. Amém. Para mim todos os dias tem a graça de Deus. Aleluia. Não importa se está chovendo, não importa se está nublado, não importa se está sol, porque quando nós saímos de casa, nós já saímos cheios da graça, da presença e da manifestação desse Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Então nós estávamos mortos nos nossos pecados, e Deus, pelo seu amor, ele chamou: filho, é eu que salvo, é eu que te amo. Mesmo quando você não tinha condições de sair das garras do pecado, mesmo quando você era escravizado pelo pecado. Tem pessoas que falam assim, não sei se vocês já viram, pessoas que falam, tá vendo? A pessoa matou, a pessoa roubou, fez tudo que não prestava, e agora vive dentro da igreja. Mas é assim mesmo, irmãos. Nós éramos esse lixo, nós éramos tudo isso que o apóstolo Paulo estava falando.
Mas nós éramos até a graça de Cristo. Éramos, está no passado. Sabe, irmão, por mais que o homem venha errar, por mais que o homem venha falhar, por mais que o homem venha fracassar, Deus, Ele não desistirá de você. Glória a Deus. Não é mérito nosso. Não é mérito nosso. O único mérito nosso é crer naquele que morreu e ressuscitou. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro ponto, o pecado ele trabalha contra nós. É simples de explicar isso. É simples. No lugar que tem inveja tem crescimento? No lugar que tem fofoca tem crescimento? Não. No lugar que tem ódio tem crescimento? Não. No lugar que tem contenda tem crescimento? Não. Por que não tem? Por causa do pecado. O sentimento de inveja, todo tipo de sentimento maléfico, maligno, ele atrapalha o crescimento de qualquer ser humano. É por isso que o pecado, ele é destrutivo. Eu estava até pregando esses dias que um dos problemas da igreja de Tiatira era que entrou um tipo de ensinamento lá que para você combater o pecado, tinha uma profetisa chamada Jezabel que ela falava, olha, para você conhecer o pecado, as coisas profundas do pecado, você tem que se aprofundar na ideologia de Satanás. Porque só você conhecendo o pecado, você pode combater o pecado. E a Bíblia fala totalmente o contrário. A Bíblia fala que nós temos que nos santificar na presença do Senhor. Sabe, irmão, aonde tem esse tipo de sentimento diabólico, ele vai destruindo. Uma das coisas que mais tem destruído as pessoas hoje é o vício. As pessoas começam bebendo e elas falam assim, olha, eu estou bebendo socialmente. Olha, eu só estou bebendo agora de domingo. Aí começa bebendo de domingo. Aí ela não vai percebendo. Daqui a pouco ela começa a beber de segunda. Fala, não, mas eu bebo só em casa. Não, meu negócio é assim. Eu chego do serviço, tem lá uma preparada com limão, bebo só em casa. Isso não é pecado. Aí daqui a pouco ela já não está se conformando mais em beber só em casa. Ela fala, não, o negócio está ficando meio frio. Eu preciso agora me destacar. E você sabe, irmão, que um abismo puxa outro abismo. Verdade. As pessoas não chamam você para boas coisas, mas para uma biritinha. E para coisas que não prestam, assim, ó, está cheio. E daqui a pouco, sem querer, sem você perceber, você já está totalmente atolado naquilo que você ia contra, naquilo que você falava que não cometia. Outro tipo de pecado que nós nem percebemos, é a fofoca. E isso não tem nas nossas casas, né? Difícil. E uma das coisas de cortar esse tipo de situação é quando você chama o fofoqueiro e fala, escuta, é verdade que você está falando, tudo isso que você está falando do seu amigo, do seu parente é verdade? Então faz o seguinte, eu vou chamar ele aqui para nós conversar nós três. E o que você está falando para mim, você vai falar para ele também. Irmão, é rápido para cortar. Mas para isso nós temos que estar cheios de Deus para combater o mal com o bem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então o pecado ele trabalha contra nós. Tudo aquilo que é transgressão é contra nós. Amém? Até as coisas mais simples, como passar um farol vermelho. Não parece ser uma coisa simples? Meia-noite. Nós olhamos para um lugar, não tem nada, não está no amarelo piscante, mas também eu não vou ficar para ser assaltado. E daí nós passamos, vamos embora. E há alguns meses chega uma notificação em casa. E você não sabe onde foi. E a notificação é essa, você passou na 25 de março, meia-noite com o farol vermelho. Você não sabia. Mas você não percebeu que tinha uma câmera ali filmando. E daí, por causa dessa infração, você vai mexer no seu bolso. Se você tivesse esperado lá o farolzinho vermelho, você tomava essa multa? Não. Por quê? Porque você não tinha cometido a transgressão.
Então, irmão, graças a Deus, que o Senhor, pela sua misericórdia, Ele trabalha, pastora, ao nosso favor. Até quando nós erramos, a misericórdia dEle dura para sempre. Olha que coisa linda. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E o que é graça? Favor imerecido. É algo que eu não merecia. É algo que Deus fez na minha vida, mesmo quando eu estava morto. Ele me amou, Ele me cobriu de justificação e me deu uma nova vida. Aleluia. Amém? Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Terceiro ponto. Coisa maravilhosa. Deus trabalha em nós. Fica de pé, filhos. Deus, Ele trabalha em nós. Como que funciona isso? Como que funciona? Todos nós temos um processo. Nós nunca estaremos 100%. Nunca. Diz até alguns pastores que quando você estiver 100%, Deus recolhe você para a glória. Isso não é bíblico, mas eles afirmam isso. Então, eu não quero chegar a 100% não. Calma aí. Mas esse processo de ensinamento, de justificação, de aprendizado, de sentir a graça, de sentir a presença de Deus, de se abastecer de Deus, Deus, Ele vai limpando, Ele vai fazendo uma limpeza total. Ele vai tirando as coisas que não prestavam, aquilo que nos trazia mal, aquilo que nos causava dor, aquilo que nos causava dificuldade, e Ele vai colocando da graça dEle, derramando, nos justificando, nos glorificando, e é por isso que nós somos livres em Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Então é pela graça. Por mais que eu e você venhamos fazer, a salvação é pela graça. É de graça. Então há um motivo a mais para nós glorificarmos a Deus. Porque Ele não só nos resgatou, não só nos acordou, mas Ele nos justificou e nos deu o poder da salvação. Aleluia! Você é salvo. Eu fiquei preocupado esses dias. Eu fiquei muito preocupado esses dias. Estava fazendo a feira e uma mulher falou: pastor, nós temos que ir para a igreja, porque eu estou até preocupada, porque se nós não buscarmos a nossa salvação. E eu olhei para aquela mulher e falei: filha, quando tivermos um tempinho, eu gostaria de conversar com você. Qual que é o problema hoje? É que as pessoas, elas pensam que a salvação é mérito e obra humana. A salvação, filhos, é exclusivamente, totalmente vinda desse Deus gracioso. Aleluia. É Ele que nos acordou. Glória. As pessoas hoje estão preocupadas, irmão, isso é muito sério. É muito sério. As pessoas falam: olha, elas estão indo para a igreja, a maioria, e elas não sabem que já são salvas. Você pergunta às pessoas, fala: irmãos, você se considera salvo? Ela fala: olha, ainda preciso melhorar muito. Eu preciso ainda fazer algumas coisas,
eu ainda não estou liberto. Mas irmãos, o texto aqui está falando que nós somos salvos pela graça. É um favor imerecido, é algo que veio de Deus. A salvação não está dentro de um padrão humano, não depende de mim, não depende de você, mas depende de um plano que Deus fez na cruz. Aleluia. Entenda de uma vez por isso, porque senão você vai ficar um religioso e não sabe se será salvo ou não. Sabe, irmão, quando você crê em Cristo, você já é salvo. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Cristo, e com o teu coração creres que Ele o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus. Então, você já passa nessa noite recebendo da parte de Deus a graça. Ele trabalha através de você. Não se preocupe. Não comece vindo para a igreja falando: olha, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar acolá, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo. Você não tem que parar de fazer nada. Porque quando você fala eu tenho que fazer, é obra sua. A única coisa que você tem que fazer: Senhor, trabalhe em mim. Trabalhe em mim, Pai. Porque eu sei que é pela tua graça, é por aquilo que o Senhor fez. E aqui eu termino falando uma coisa maravilhosa. Ele trabalha, o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha ao nosso favor, Deus ele trabalha em nós, e Deus ele trabalha através de nós. Aleluia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não de obras, para que ninguém se glorie, Aleluia. pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, Aleluia. as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Deus, ele viu a humanidade perdida. Nós estávamos perdidos, como ovelhas sem pastor. E Ele nos amou de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que em vez de questionar, Ele veio, morreu na cruz, para nos dar vida e vida em abundância. E junto com essa vida, Ele deu algo que é impossível o homem conquistar. Ele derramou sobre as nossas vidas a própria vida. Então hoje, Deus, Ele te salvou para ter uma vida plena. Glória a Deus. Aleluia. Eu não acredito numa pessoa que tenha Deus e vive se lamuriando, vive chorando pelos cantos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha em nós. E Deus trabalha através de nós. Então, irmão, saia daqui hoje para ter uma semana maravilhosa. Amém. Uma semana abençoada. Amém. Uma semana próspera. Amém. Porque tem um Deus que trabalha ao seu favor. Amém. E pela graça, nós somos salvos. Feche os teus olhos. Pai Celestial, sabe, Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Senhor, a tua palavra afirmou nessa noite que o homem não tem capacidade nenhuma de ser salvo pela sua bondade, mas nós colocamos diante do Senhor as nossas fragilidades, os nossos anseios, as nossas dificuldades, e entendemos, ó meu Deus, que só um amor maravilhoso é capaz de nos justificar, de nos libertar, de nos amar, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque se é pela graça, não é mais pelas obras. Não é porque, meu Deus, eu faço, mas é porque o Senhor faz. Então, a cada dia, meu Deus, nos ajuda
nas áreas mais difíceis das nossas vidas. Nos ajuda a caminhar, Senhor. Nos fortalece, nos abençoa, porque somos totalmente dependentes do Teu amor. E se essas obras que foram ditas nessa noite, elas têm base como promessa, nós queremos viver nos Teus pés, nós queremos Te adorar. Nessa noite, meu Deus, nós colocamos as nossas famílias diante de Ti, nós colocamos a nossa casa diante de Ti, nós colocamos nossos passos diante de Ti, Pai, porque igualmente nós temos a certeza que somos salvos. Mas quando as lutas vierem, ó Pai, que nós venhamos entender que essa graça que se manifestou, ela permanece em nossas vidas, em nome de Jesus. Adore esse Deus maravilhoso. Aleluia. Graças a Deus.